Primeiramente, a partir do versículo 1 eu gostaria de abordar com os irmãos, quando o autor ele fala sobre nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Acredito eu que a maioria pense que essas testemunhas sejam as pessoas que nos cercam, inclusive eu mesmo já interpretei dessa maneira. São as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, elas são as testemunhas, as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, todas as pessoas que nos observam, elas são as testemunhas. Mas de um tempo para cá eu mudei a minha opinião e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o porquê a minha mudança de opinião com relação a quem são essas testemunhas. Primeiramente, a gente sabe que numa leitura sistemática da Bíblia, os versículos e os capítulos foram acrescentados simplesmente para nos ajudarem, a fim de que fosse mais fácil nós nos encontrarmos em cada texto. Mas a carta de Hebreus, ela é um conjunto, é um compilado de informações que elas estão unidas entre si. Então, o capítulo 12, ele é uma continuação do que foi o capítulo 11. E a primeira palavra nos dá bem essa ideia, porque ele diz, portanto, ou seja, dá um sentido de uma continuidade, de uma ideia que estava sendo trabalhada, e o autor, o escritor de Hebreus, ele continua agora, usando a mensagem que ele havia usado no capítulo 11, trazendo agora para o capítulo 12 como uma forma de... é um complemento, é um completar daquilo que ele estava falando anteriormente. Então, por isso ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, por que eu mudei de opinião com relação a essas testemunhas? Porque, na verdade, dentro do meu entendimento, e por aquilo que eu pude pesquisar, as testemunhas que o autor está mencionando aqui são as testemunhas que foram mencionadas no capítulo 11. Os heróis da fé do Antigo Testamento, em que ele cita desde Abel, passando por Abraão, Sara, os patriarcas, Isaac, Jacó, contando a história de cada um e de que maneira a fé deles foi provada para que eles pudessem experimentar as promessas de Deus. E que todos eles, sem exceção, passaram por tribulação, provações. Experimentaram nem sempre momentos de bonança, mas muitas vezes desafios, e a sua fé foi provada. Logo vem a ideia de testemunha. O que é uma testemunha? A testemunha é aquela que viu algo. Muitas vezes não somente viu, como também experimentou algo. No grego, a palavra testemunha, no original, ela aparece como mártires, que também nos traz a palavra mártir. O que é um mártir? Um mártir é a testemunha. São pessoas que deram a sua vida, que entregaram a sua vida por um ideal maior. Esse é um mártir. E no grego a palavra testemunha é exatamente essa, mártires. Veja bem que um testemunho, por vezes, carrega o peso de uma fé que precisa ser provada. Isso é algo interessante a gente pensar, que nós não fomos chamados somente para pregar ou para falar de algo simplesmente porque ouvimos, então nós replicamos a mensagem. Não, nós fomos chamados para sermos testemunhas, para que através da nossa vida individualmente, claro, coletivamente como igreja, nós também experimentemos. E quando ele cita essas testemunhas, claro que ele está falando não somente do capítulo 11, dos grandes que foram provados em sua fé, para que fossem
participantes da graça e da promessa que havia sido prometida, e a Bíblia ela é enfática em dizer que nem todos eles experimentaram a promessa, mas creram em Deus, creram naquele que era fiel para cumprir. Aleluia. E manteram a sua fé até o final. Assim também, claro, ele está falando de algo no tempo presente. É por isso que no versículo 1 ele diz assim: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, então ele nos dá também uma ideia de que no presente essas testemunhas permanecem. A carta de Hebreus ela foi escrita mais ou menos entre o ano de 60 e 62 depois de Cristo. Então até lá, quantos irmãos foram perseguidos por causa da sua fé? Quantos deram a sua vida? Os próprios apóstolos, que muitos deles já haviam morrido, haviam se tornado mártires por amor ao reino de Deus e por amor ao Evangelho. Quantos desses haviam partido e deixaram um legado, deixaram uma mensagem? E que mensagem era essa? Que independente da luta, da provação que viesse, valia a pena continuar com a sua fé firme e inabalável no Senhor. Aleluia. Então, as testemunhas aqui se referem aos antigos, aos servos e servas de Deus do Velho Testamento e também do presente. No momento em que o autor de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas ele está atestando que haviam testemunhas populares, assim como João no capítulo 1 da sua carta diz: nós que tocamos a palavra da vida, nós vimos com os nossos olhos, as nossas mãos tocaram. Esses são as testemunhas, são aqueles que podem atestar. Portanto, eu me refiz da minha ideia, porque as pessoas que nos veem, elas talvez simplesmente testemunham uma mudança em nós, mas elas nunca experimentaram até que tenham um encontro com Cristo, para de fato serem testemunhas de verdade. E aí ele continua dizendo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Que tipo de embaraço seria esse? É o tipo de vida que a gente leva no nosso dia a dia. Tudo aquilo que vem antes do que deveria ser a nossa prioridade. Uma vida com o Senhor. Então, de um certo modo, tudo pode ser um embaraço. O tempo que nós perdemos, aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, a maneira como nós tocamos o nosso dia a dia. O Rocha vai dizer: me diga o que tem ocupado o seu pensamento e eu vou te dizer quem é o teu Deus. De que maneira nós nos levantamos no nosso dia a dia, de que maneira nós entregamos o nosso dia para o Senhor e de que maneira nós lutamos para permanecer na presença do Senhor, em espírito e em verdade. Não somente quando adentramos pelas portas da igreja, mas muito mais no nosso dia a dia, em espírito e em verdade. Com o coração contrito e com o espírito de oração. Sempre firmados no Senhor. Deixemos todo o embaraço, porque, veja bem, o embaraço é o que nos leva para mais perto do pecado, porque é o que nos afasta de Deus. É o que nos afasta da comunhão. Com a comunhão vem a perseverança, vem o vigiar. Com a comunhão com Deus, os nossos olhos estão bem abertos para que a gente possa enxergar os perigos à nossa volta. Agora, quando estamos embaraçados, o nosso foco muda, a nossa atenção muda. Pode haver um embaraço através de um celular. Pode haver um embaraço através de uma conversa que não deveria existir. Pode haver um embaraço através de uma amizade que não deveria ser cultivada por você, que é filha de Deus, é filho de Deus. E muito provavelmente, através do embaraço, nós estaremos mais perto de cair. Por isso ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, ele está perto de nós, porque ele está em nós. É intrínseco da nossa natureza, nós desejamos o mal.
Nós somos velozes para derramar sangue, como diz a palavra. E é desse embaraço que nós precisamos fugir, porque o pecado está muito perto. E aí ele diz o seguinte: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso é algo interessante, porque como se corre com paciência? Percebe? Corramos com paciência, porque quando falamos sobre correr, temos logo na nossa mente a ideia de pressa, de velocidade. Mas na corrida da fé não importa quem chega primeiro, o importante é chegar lá. Então quando ele diz corramos com paciência, nos dá muito mais a ideia de uma maratona, não de uma corrida de 100 metros. Não é quem faz uma corrida de 100 metros em 9 segundos, mas é como uma maratona de 42 quilômetros. Quem vai chegar lá é aquele que for mais resistente, é aquele que persiste mais, é aquele que persevera. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, nos foi oferecida. Houve para cada um de nós um chamado do Senhor, houve uma proposta. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Corramos com paciência, porque no decorrer do caminho seremos provados. A nossa fé será provada do Senhor. E como diz a palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E precisamos estar firmes nesse entendimento. Verso 2 diz assim: olhando para Jesus, olha só, autor e consumador da fé. Veja bem que no capítulo 11, ele citou, podemos dizer assim, os heróis da fé. Homens e mulheres que foram provados na sua fé e foram aprovados por Deus, porque se mantiveram firmes diante da carreira que eles estavam percorrendo e diante da proposta que lhes foi oferecida. Só que, como diz, eu vou parafrasear de novo Paul Washer, não existem grandes homens de Deus, só há um herói nessa história, e ele é o Senhor Jesus. Porque ele foi perfeito do começo ao fim. Veja bem que todos os homens e mulheres do passado, em algum momento tropeçaram, em algum momento caíram. Isso Deus para nos mostrar que é inerente da nossa vida. Nós, por vezes, nos cansaremos, nos sentiremos afadigados, por vezes estressados, por vezes pensaremos, será que é o caminho certo? Por vezes pensaremos até em muitas vezes voltar atrás. Assim como muitos deles passaram exatamente por isso. Desacreditaram nas promessas de Deus. Alguns se sentiram até sozinhos ao ponto de entrar em depressão por causa do seu chamado. Mas agora no versículo 2 ele fala de alguém que foi perfeito. Aleluia. O autor e o consumador da nossa fé. E ele fala para cada um de nós: olhem agora para Jesus, autor. E o autor aqui não dá ideia somente daquele que criou. Ele é o originador da fé, claro. Mas aqui no grego dá uma ideia de o líder maior a respeito da fé. O guia, o supremo líder. É o nosso capitão, é para ele que nós devemos olhar. Ele é o autor. E mais do que isso, ele é o consumador, aquele que completa a carreira da fé. Aquele que torna essa fé perfeita. Nós fomos chamados, meus irmãos. Nós recebemos uma proposta. Isso me faz lembrar o contexto do jovem rico, que em um determinado momento foi até Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas bom? Só há um que é bom, só há um bom que é Deus.
Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. E ele diz, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Somente no Evangelho de Marcos, eu gosto porque tem um ponto ali que me chama a atenção, diz assim, Jesus o amou por isso. Muito provavelmente porque Jesus viu que era um jovem zeloso pela lei de Deus. E Jesus diz assim, te falta uma coisa. E quando nós fazemos essa pergunta para os irmãos, te falta uma coisa, a maioria de nós vai responder a mesma coisa. Que coisa era essa? Vai e vende tudo que tem. Mas, na verdade, não era essa uma coisa que Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo ao seguinte, te falta uma coisa, segue-me. Jesus apenas dizendo para ele, vai e vende tudo que tem, queria poupar-lhe o que lhe era necessário fazer para segui-lo. Ele não podia seguir a Jesus carregando tantas responsabilidades, tanta bagagem, tanto embaraço com as coisas dessa vida. Aleluia. Entende? Uma coisa te é necessária, seguir o autor e o consumador da fé. Aleluia. Porque veja bem, ele cumpria rigorosamente tudo que estava escrito na lei. Agora faltava uma coisa, ele seguir a própria lei do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. E ele ficou triste porque ele tinha muitas propriedades. Ele estava muito embaraçado com as coisas da vida. Aqui não fala sobre riqueza, porque, veja bem, no contexto em que se segue, Pedro diz assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Um pescador que tinha um barco, uma rede e uma casa de pessoas pobres. Então, dentro desse conceito, nós pensaríamos, é mais fácil para Pedro. Mas o que Jesus diz em seguida? Não há quem tenha deixado pai, mãe, marido, mulher, filhos, filhas, por amor de mim, que não haja de receber 100 vezes mais nesta vida e na vida futura. É o que nós temos colocado como prioridade na nossa vida, algo que está numa prateleira acima de todas as outras, e não pode haver concorrência, não pode haver comparação. O nosso tempo precisa ser um tempo de total qualidade com o Senhor, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E aí ele diz, olha só, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, houve também uma proposta para o Senhor. Que gozo era esse? Nós nos lembramos de Filipenses capítulo 2. Ele assumiu a forma de servo. Ele desceu até nós. Ele foi provado. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O gozo que lhe estava proposto, a obediência ao Pai. E a palavra de Deus diz assim, aleluia, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nós também recebemos uma proposta. Que proposta é essa? Que nós passaremos por tribulações nessa vida. A pregação de domingo passado. No mundo tereis aflições. Ele sempre foi o mais sincero possível conosco. E não podia ser diferente. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para onde nós estamos olhando? E de que maneira nós estamos o seguindo? E de que maneira nós estamos abraçando essa proposta que um dia nos foi feita? Não de que seríamos reis nessa terra. Não de que teríamos riquezas aqui. Não de que todas as nossas orações seriam atendidas. Não. Nós recebemos uma promessa que não pode ser abalada. E a palavra de Deus diz assim, ainda que a nossa casa terrestre, ela se desfaça, temos um edifício de Deus construído no céu para nós. Pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou. Nós, de
que maneira estamos suportando as adversidades que vêm exatamente para nos derrubar, para nos fazer desistir, para desanimar. E no nosso dia a dia, precisa haver essa constante vigilância, porque nós somos inconstantes. Nós somos muito inconstantes no que diz respeito a trabalhar a nossa fé no Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida em compromisso com a palavra de Deus, o estudar as Escrituras, o se aplicar ao conhecimento das Escrituras. Tanta coisa que nos falta, mas hoje o Senhor está nos chamando de novo para esse caminho, nos trazendo de volta para esse trajeto, que pelo tempo escasso, pelas dificuldades, e cada um de nós temos as nossas vidas com as nossas peculiaridades e com os nossos problemas pessoais, não importa. O chamado é um só. O chamado para o jovem rico foi o mesmo chamado do que para Pedro: segue-me. O problema é o embaraço e o que tem nos colocado, nos impedindo de corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz o verso 3: considerai, pois, olha só, presta atenção, considerai, tenha o teu olhar naquele que suportou tais contradições dos pecadores, aquele que era santo, que era Deus, o príncipe do Deus vivo. Ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então nós temos a quem olhar. Nós temos para quem direcionar o nosso olhar e dizer: assim como o meu Senhor venceu, eu também posso vencer em o nome do Senhor. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci! Aleluia! E nós também, em nome do Senhor, venceremos. Venceremos a fadiga, venceremos a frieza espiritual, venceremos a falta de interesse com as coisas de Deus, venceremos a apatia pela leitura da palavra de Deus, venceremos a inconstância na oração, em nome de Jesus. Nós também podemos vencer, desde que o nosso olhar esteja para Ele. E se você adentrou por essas portas sem que o teu olhar estivesse para Ele, hoje é a noite aceitável do Senhor, para que você volte o teu olhar para Ele, a tua vida esteja no caminho que Ele deseja que você caminhe, que você percorra a sua carreira. Considerai, verso 4, ainda não desististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Por que o desânimo? Pelas simples tribulações da vida. E nós dizemos constantemente: há uma falta de tempo. Os antigos diziam: a ocupação, ela vem do diabo. Hoje nós temos uma ideia um pouquinho melhor disso. Não, na verdade a ocupação, em demasia, ela é o diabo. É o que nos afasta de Deus. Nós temos totais condições de administrar nosso tempo melhor. Verdade. Primeiramente, um passo de prioridade. De que maneira você acorda e você dedica o teu dia a Deus? Com uma oração, ou a primeira coisa que você pega é o teu celular? E você sai de casa muitas vezes sem entregar o teu dia, a tua vida ao Senhor? Como pode, como cristãos que somos, saímos da nossa casa? Há um teólogo que diz: nunca saia do teu quarto sem que as coisas estejam acertadas com Deus. Nós precisamos do Senhor todos os dias. E nós precisamos colocar a nossa vida na mão do Senhor todos os dias. E quando voltarmos, agradecermos a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais um dia, porque se estamos de pé, é graças ao Senhor. E ele diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Porque é a ideia daquilo que nós constantemente temos ouvido aqui.
O porquê as pessoas se batizavam naquele tempo? Elas sabiam que estavam colocando a sua cabeça a prêmio. A sua vida estava em risco. Ainda assim, elas foram testemunhas de algo maior do que a própria vida. Elas sabiam que valia a pena. Como é que a gente explica isso? Você precisa experimentar. É por isso que nós dizemos, quantos desses batismos nos dias de hoje são simplesmente falsas exibições de fé? Quantos? Que não há de fato valia diante daquilo que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Pessoas se batizavam sabendo que estavam colocando a sua cabeça a prêmio, que seriam lançados nas arenas dos leões, que seriam feitos de tochas para iluminar a cidade de Roma. Pessoas que sabiam que, ao aceitarem a pregação do Evangelho, ao aceitarem a pregação da cruz de Cristo, estavam colocando à disposição a sua própria vida. Mas o que fazia essas pessoas progredirem? A gente só pode pensar que havia algo prometido que eles entenderam era maior do que a própria vida. Testemunhas que experimentaram, testemunhas que provaram. E é o que eu sempre costumo dizer: lute para você não ser um cristão comum. Nesses tempos de hoje, lute para você não ser um cristão comum. Lute. Você recebeu uma proposta e uma alegria que no final será muito maior do que todas as alegrias que você já teve aqui na Terra. Sabe quando a gente conjectura e a gente coloca o dia mais feliz da vida? Não haverá comparação. Não haverá comparação. Verso 5 ele diz: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? E aí ele faz uma analogia de um relacionamento de pai com filho. Ele diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Quando a gente ouve a palavra correção, logo a gente tem uma ideia, a primeira ideia que a gente tem é de castigo. É de um pai que repreende severamente o seu filho. Então, quantas vezes na nossa caminhada a gente ouviu Deus vai bater, ou Deus está batendo, ou coisa do tipo. Mas a gente também pode aplicar, dentro do contexto, a ideia de que Ele está simplesmente corrigindo a nossa trajetória. Estamos, em algum momento, nos desviando do caminho. Ou pelos embaraços da vida, ou por estarmos afadigados com as tribulações que têm sobrevindo sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Ele está tentando corrigir a nossa trajetória. Correção. E veja bem o que ele diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. O Senhor está dizendo: você está se desviando do caminho, paulatinamente, sorrateiramente. O embaraço tem te desviado do foco e do caminho do Senhor. E se você é filho e filha de Deus, Ele vai te trazer de volta. Isso não é uma opção sua. Ele vai te trazer de volta, se você é filho e filha do Senhor. E ele diz assim, aleluia: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O açoite, sim, a gente tem uma ideia de que muitas vezes é um filho teimoso, é um filho rebelde, é um filho que não ouve a correção do pai. Quantas vezes nós fomos esse filho? E hoje são os nossos filhos que nos dão esse tipo de trabalho. E um pai e uma mãe omissa se esconde da sua responsabilidade. Mas pais e mães que zelam por seus filhos irão corrigi-los, sim. E farão o que for necessário para que o seu filho e a sua filha não se desviem para a direita ou para a esquerda. Dá trabalho educar, não é verdade? Dá muito trabalho.
E é exatamente essa ideia para que nós entendamos o que o Senhor quer dizer para nós, que Ele traz essa analogia do relacionamento de pai com filho, exatamente para que a gente possa entender que por vezes na vida a tendência é nós nos desviarmos, é inerente. Sara riu, Abraão pecou, Davi nem sempre foi fiel, Moisés duvidou, Elias se deprimiu. É inerente da nossa vida. Mas veja bem que em todos eles, o Senhor nunca abriu mão das suas promessas que Ele havia feito a esses mesmos. E você acha que o Senhor vai abrir mão das promessas que Ele fez na sua vida e na minha vida? O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E aí Ele continua dizendo: se suportais a correção, olha só, de novo a palavra suportar é o desejo de permanecer. Sabe o que significa suportar? Eu estou aqui e eu vou permanecer aqui. E eu vou permanecer inabalável aonde eu estou e nada vai me mover desse lugar. É como uma árvore enraizada na terra. Os ventos vão soprar, as tempestades virão, mas ela não sai do lugar. Ela suporta. É a ideia de suporte aqui. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, olha só, a palavra disciplina nos dá bem essa ideia de que a intenção do Senhor é nos disciplinar, é nos fazer mais parecido com o seu filho, é nos moldar, é aparar as arestas que precisam ser aparadas. Aquilo que desagrada ao Senhor, Ele vai constantemente trabalhar em nós para que seja deixado pelo caminho, os embaraços da vida. Ele vai nos moldar. E o cristão que não está predisposto a ser trabalhado pelo Senhor, ele está deixando claro a sua posição de não filho. Porque ele não está disposto à disciplina. Ele não está submisso ao que o Senhor precisa fazer. Quando nós dizemos assim, todas as coisas contribuem para quê? Para o bem. Para o bem em que sentido? Em que tudo que eu quiser, Deus vai realizar, assim como um conto de fadas? Não. Significa que todas as coisas vão contribuir para que cada dia eu me torne um pouco mais parecido com o seu filho. Se Ele me chama de filho, Ele tem o desejo que eu seja parecido com o seu filho. Aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia. E Ele diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Talvez em alguma Bíblia esteja escrito Pai espiritual para vivermos. Ou seja, a nossa vida não pode ser desconexa com essa vida espiritual. Pelo contrário, toda a nossa vida deve ser espiritual. E nós precisamos nos sujeitar a esse Pai que é espiritual. Porque Ele quer, Ele deseja o melhor para cada um de nós. Não aquilo que nós achamos ser o melhor para nós, não é verdade? Mas o que Ele tem certeza que é melhor para nós. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Veja bem, por melhor que a minha mãe seja para mim, ou que o meu pai tenha sido para mim, ou que nós lutemos para ser pais e mães, os melhores para os nossos filhos, nós educamos como bem nos parece. Cada um recebe um tipo de educação. Talvez a minha mãe, ela me exija mais do que a mãe de outros. Talvez nós, como pais, exijamos dos nossos filhos mais do que outros. Então, cada um educa como bem lhes parece. Mas o Senhor não. Para o nosso próprio proveito. Porque Ele deseja que cada um de nós sejamos participantes da sua
Santidade. Para isso ele precisa trabalhar em nós. É um lugar que para você adentrar, o Senhor precisa trabalhar em você. Você pode fazer parte de qualquer igreja. Está tudo bem. Você pode fazer parte de qualquer lugar. Está tudo bem. Agora, na santidade do Senhor, ele precisa trabalhar em cada um de nós. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É algo até para a gente pensar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas saem da igreja dizendo assim: nossa, que culto maravilhoso, que palavra abençoada. Sabe por quê? Não houve confronto. É uma palavra que não confrontou, não nos trouxe para perto de Deus, não nos tirou da rota de perdição que nós estávamos, ela apenas nos convenceu a estarmos lá. Está tudo bem. É o letreiro que diz: sorria, Jesus te ama. E quantos nós vemos? Tenha nojo, Jesus está enojado do seu pecado. Tenha vergonha, arrependa-se. Você está longe do Senhor. Quantos letreiros desses nós ouvimos? Claro, é uma palavra que não confronta. Agora, toda palavra que confronta, o primeiro momento é de tristeza. Mas a palavra de Deus diz: mas depois produz um fruto de paz e de justiça. Esse fruto será produzido na nossa vida, na tua vida, no nosso dia a dia. Ao invés de embaraço, haverá fruto. E fruto para o reino de Deus. Olha só, nos exercitados por ela, é um exercício, é uma carreira. Nós estamos em constantes provações. E olha, a gente vai sair daqui, a gente vai começar uma nova semana, é uma nova carreira. Vamos nos colocar diante do Senhor, porque provações virão. Seremos tentados no decorrer do caminho. E a maneira como nós iremos deixar os embaraços e nos apegar a Cristo, olhando para Ele, autor e consumador da fé, que vai fazer toda a diferença. Para que a gente chegue lá no final da semana e a gente volte de novo para a casa de Deus e nos coloquemos diante do Senhor, para que de novo as nossas feridas sejam saradas e para que de novo o Senhor nos dê novo ânimo na sua presença. Por isso ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, aleluia, e fazei veredas direitas, é a correção do caminho da rota, para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Que cada um de nós nos coloquemos hoje diante do Senhor verdadeiramente como pessoas que precisam levantar as mãos cansadas. Nós sabemos que estão. A vida é muito dura nos dias de hoje. Há muito trabalho, há muita fadiga. E a palavra de Deus está se cumprindo. Os dias seriam piores. Mas também há muita recompensa no Senhor. No sentido de nós olhamos para trás e nós percebemos que nós chegamos aqui e tudo valeu a pena no Senhor. E tem valido a pena no Senhor. E nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. E é desejo dEle que nós estejamos aqui. E nós estamos aqui de novo para sermos sarados pelo Senhor. O que manqueja, não se desvie inteiramente. Se você está pensando em desistir, volte atrás. Se você está no caminho errado, como disse C.S. Lewis, o retorno é progresso. Não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Amém. Pai bendito, te louvamos, Senhor, te agradecemos